Irmãos em Cristo, uma vez eu quero saudá-los na graça e a paz do Senhor. No domingo passado, estivemos fazendo uso dessa tribuna sacra aqui para ministrar aos amados a palavra de Deus. Por determinação do nosso presidente, Bispo Oídes, que hoje não está conosco, pelo fato de estar empossando o novo dirigente da nossa, ou da Igreja do Senhor, sob a administração deste campo e desta presidência, no setor do Garavelo, pastor Wagner de Oliveira. Mas estamos aqui para cultuarmos ao Senhor, porque todos nós, antes de qualquer coisa, quando subimos à casa do Senhor, o fazemos como adorador. Celebrar a Ele em gratidão. Embora saibamos com muita objetividade que vivemos um período de muito ceticismo, né? Muita dúvida, muita a fé, especialmente a fé como consignada pelo Evangelho, determinada pelo Evangelho, está em extinção. Fé nas Escrituras, fé na Palavra de Deus, fé em Deus. Mas nós ainda temos fé suficiente para subirmos à casa do Senhor. Amém? E também alguns dias, algumas terças-feiras atrás, ministrando nesse seminário de crescimento espiritual, eu prometi aos irmãos que voltaria à temática deste ano, ainda que numa reflexão ainda introdutória, quanto à relevância do tema do crescimento espiritual. Nós voltaríamos então a esse tema, e eu quero que você comigo abra sua Bíblia em 3 textos das Escrituras especificamente. Eu sei que tem homens de Deus aqui que também poderiam assumir essa tribuna hoje e ministrar-nos a palavra de Deus. Mas, por determinação do nosso presidente, mais uma vez nós nos assomamos a esse parlatório evangélico aqui para ministrar, compartilhar algo da palavra de Deus. Livro dos Atos dos Apóstolos, inicialmente o capítulo de número 9. Versículo 31. Quero dizer que a minha alegria esta noite é redobrada, porque meu irmão está aqui hoje, né? Jeremias Vieira, evangelista lá em Caiapônia. Não quis se apresentar, mas eu estou nominando aqui. Quis ficar mais no anonimato. Ontem a maioria dos irmãos sabem, eu tive o privilégio de completar mais um ano de vida e ele me deu a alegria de desde ontem estar comigo aí para celebrarmos junto ao Senhor por esse momento. Atos 9:31 diz o seguinte: assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E crescia em número, pela coragem e a ousadia dada pelo Espírito Santo. Algumas páginas adiante, talvez 1 ou 2 páginas no máximo, capítulo 11. Versículos de número 21 até o versículo de número 26. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Olha bem, veja que o verbo crer antecede o verbo converter. Se converteu a quem? Ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, enviaram então Barnabé a Antioquia. Ali chegando,
Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro, reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Primeira epístola que Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo. Na ocasião, pastor da igreja do Senhor que estava em Éfeso, capítulo 3, versos de número 14 e 15. Diz-nos assim: mesmo esperando encontrar-te em breve, escrevo-te estas coisas para que, se eu porventura demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Meus irmãos, na última vez que eu usei essa tribuna, numa terça-feira, nós estivemos pensando aqui, ainda que de modo mais reflexivo, numa breve reflexão, na busca de entender o porquê do vertiginoso crescimento que a igreja do Senhor Jesus alcançou naqueles primeiros anos em Jerusalém. E a partir de Jerusalém. Nós dizíamos lá, naquela feita, que ao lermos os Atos dos Apóstolos, que é uma narrativa de conteúdo histórico, evidentemente todo estudante da Bíblia haverá logo de perceber que o conteúdo do livro dos Atos dos Apóstolos não é necessariamente um conteúdo de caráter doutrinário, exortativo, embora haja exortações aqui. O conteúdo do livro dos Atos dos Apóstolos é de narrativa histórica. E este ano que a nossa convenção estadual, dirigida pelo nosso presidente, que também preside a convenção do Estado, resolveu estabelecer como o ano do crescimento. Penso que no devido momento, e ele já fez essa introdução aqui também algumas terças-feiras atrás, nós vamos retomar, se não todas as terças-feiras, mas vamos procurar focar esse seminário de crescimento espiritual nessa voga, nessa medida, nessa pegada, nesse caminho. Falando do crescimento da igreja enquanto corpo vivo de Cristo, da igreja enquanto expansão, que é o que está no contexto desses textos que eu li, especialmente na narrativa de Lucas em Atos. Mas o crescimento da igreja também, no seu aspecto qualitativo, como agência de transformação social, e por que não dizer também de transformação histórica. Falamos do crescimento de cada crente individualmente na arte, eu vou mudar a palavra, no processo da santificação. Porque santificação é um processo, santidade é um estado que eu e você, por termos crido em Cristo, fomos colocados. Estamos em Cristo, assentados das regiões celestiais com Cristo em Deus. E isso a Bíblia diz que é santidade.
Por isso que ela se refere a cada um de nós, aos cristãos, como santos em Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo vai dizer lá, do versículo 1, e o 2 vai dizer, aos santos, a igreja do Senhor que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Veja que a primeira vez que aparece a ideia de santificado, está na forma do particípio, que é um adjetivo verbal. Quem é santificado por ação de outrem, não é? Mas não está pleno ainda. Eu penso que é esse o aspecto da nossa fé, e fé, como eu falei também na vez passada, que é também um conjunto de verdades que eu e você abraçamos e delineia nosso caminho, determina nosso pensamento, que por sua vez vai construir, vai edificar, vai forjar em nós o caráter santo de Cristo, e esse caráter precisa ser expressado na vida, nas atitudes e no comportamento. Um escritor disse que o homem vale pelo que sabe, pelo que pensa, pensa pelo que sabe, sabe pelo que lê. Se não estou esquecido e penso que não, naquela ocasião eu disse que um dos grandes males da cristandade do nosso mundo hoje é que falta, em muitos de nós, conteúdo de verdade. Nossa agenda, o que pulula, deve povoar, pulular, encher nossa mente, pensamento, nosso vocabulário, nossas conversas. Tem que ser o Evangelho e a partir do Evangelho. Paulo falou aos Colossenses 3:15, né? Aliás, parece que é o 16. Habite. O verbo habitar já é muito forte. Lá está no modo imperativo. Habite em vós. Se não bastasse o verbo, ele agrega um advérbio de intensidade. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E eu disse, vou apenas repetir, que às vezes a gente é tomado de uma certa frustração. E eu vou ser honesto e dizer para os senhores, frustração comigo mesmo, com a gente mesmo. Mas frustração que, à medida que a igreja vai avançando para os dias finais, e ela vai perdendo a capacidade de entender o que é essa igreja, e essa dinâmica de crescimento e de desenvolvimento espiritual, nós vamos ficando muito vazios desse conteúdo de verdade. Jesus falou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Não é salutar, muito menos cristão. Não é bom para mim como crente, muito menos como líder e obreiro. Reunir sempre, estar sempre junto com pessoas, e nas conversas que temos, a gente não consegue empolgar com as escrituras, pastor Isaías. O que vaza nas conversas não tem nada a ver com isso, me entristece, porque denuncia que se a nossa fé e esse crescimento é avaliado, é evidenciado por esse conteúdo de verdade que a gente precisa ter. E quando a gente se reúne, está junto, quer para lazer ou em algum momento, e o que flui de lá não tem a marca, não tem as digitais do Espírito Santo, não tem as escrituras, isso pelo menos deveria ser um motivo para que nós rogássemos o Espírito Santo para nos levar outra vez a um amor profícuo e profundo pelas Escrituras. E ao longo do ano, em algum momento, o nosso bispo, certamente, o nosso presidente vai determinar que nós até estejamos escrevendo alguma coisa no sentido de chamar-nos para esse crescimento, que é muito amplo. Mas eu quero dizer aqui, já comparando com o nosso tempo, que eu não posso usar ipsilíteres, aquele crescimento lá, como critério de avaliação
para o crescimento hoje. Até citei daquela feita, que Filipe, um diácono evangelista, um evangelista diácono, ele tinha tanto conteúdo, e era um diácono, que o Espírito Santo, na verdade, primeiro foi um anjo, né? O anjo falou para ele assim: vai para o caminho que vai para Gaza. Gaza está deserta, mas vai para lá. E ele foi. Em indo a certa altura, a Bíblia diz que aí não foi mais um anjo, foi o Espírito do Senhor, diz: aproxima-se desse carro, e acompanha-o. Eu quero fazer disso aqui que eu estou trazendo para o nosso tempo, para entender como vamos crescer hoje nessa outra realidade. E a Bíblia diz, olha bem aqui, Atos 8, lá tem um versículo, lá pelo 23, 24, estou enganado, diz que começando por esta escritura, veja a importância da gente ter escritura habitando em nós, porque de repente você pode ter a oportunidade de Deus, uma oportunidade que talvez não se repetirá, de falar com alguém, está cheio de dúvida, que deseja conhecer o Senhor, que está vindo do templo, no caso dele, voltava do templo de Jerusalém como adorador, e lia o profeta Isaías. Filipe aproximou-se de lá e perguntou: entendes o que lê? Outra versão diz: o que ides lendo? Falou: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Vou voltar aqui para dizer porque Paulo e Barnabé ensinou por um ano aquela igreja. Um curso de um ano fez com que a igreja, o crescimento em todo o aspecto numérico e qualitativo da igreja de Antioquia, impactasse a cidade, que a sociedade passou a usar um outro adjetivo de tratamento, ou um adjetivo substantivado, para se referir a eles. Cristianos, aqui no original, é aqueles que seguem a Cristo e os seus ensinamentos, ao ponto de se tornar tão parecido com eles, que a gente vai chamá-los de pequenos cristos. Será que nessa geração, o mundo algum dia poderá olhar para mim, para você, para a igreja do Senhor, e dizer: pequenos cristos vivem aqui nessa capital, em Goiânia, por esse Brasil afora? Mas é porque tinha conteúdo. A Bíblia diz que Filipe, começando pelaquela escritura, lhe anunciou Jesus. E aí eu volto. Mantenha a Bíblia aberta aí, por favor. Prefiro que nós permaneçamos no texto aqui. Deixemos o texto falar. Um outro líder da igreja de Jerusalém, a despeito da distância de contextos, que aquela gente, eu disse, esse resultado numérico, esse crescimento numérico, resulta de que aquele povo tinha meio caminho andado. O Filipe, por exemplo, estava vindo do templo, e ele lia o profeta Isaías, diferente de hoje, que os sociólogos, os estudiosos, os analistas estão dizendo que o outrora velho continente, ou a parte ocidental do planeta Terra, com seus continentes aqui da parte oeste do planeta Terra, que eram tidos como continente ou parte cristã do mundo, está se tornando não apenas mais pós-cristã, mas até anticristã. E ganhar gente nessa cultura, nessa conjuntura, ou crescer como igreja nessa conjuntura, certamente será muito mais difícil do que lá. Por quê? Porque de alguma forma, a nossa presença como igreja organizada, e aí eu não estou falando da igreja como corpo de Cristo, mas como denominação, instituição, a despeito da quantidade, eu vou mudar até a palavra, não só a quantidade, a multiplicidade de igrejas, denominações que temos no país, nós não estamos influenciando, impactando a sociedade como a igreja de Antioquia impactou. E a pergunta é, por quê? Se Filipe ganhou um alto funcionário de um reino do norte da África,
A Bíblia conta-nos a história no capítulo anterior ao capítulo 8, capítulo 7 de Atos, que um outro diácono chamado Estevão enfrentou um auditório de filósofos, judeus de origem grega, a maioria deles vindo de Alexandria. Alexandria, a cidade do noroeste do delta do Nilo, fundada por Alexandre o Grande, que teve uma biblioteca já de 22.000 livros, evidentemente, livros em tabuetas de cerâmica. A primeira escola de teologia da Igreja de Cristo surgiu lá, com Orígenes. Não é, pastor Ricardo? E um diácono, pessoalmente, tinha crescido tanto no Senhor, que enquanto diácono, enfrentou aquela multidão, aqueles questionadores. Talvez é um dos maiores discursos registrados na Bíblia. Evidentemente com outro de Paulo. E Lucas fez uma síntese, uma sinopse, que não está tudo aqui. E a Bíblia diz que os homens, aqueles homens libertinos da escola e tal, e alexandrinos, não suportavam a sabedoria com que Estevão falava. A graça de Deus, mas também o modo como pega a narrativa de Lucas no registro desse discurso dele. Ele tinha na mente, eu volto a dizer, que conteúdo nós temos hoje na alma. Ele retrocedeu a Abraão e veio paulatina e progressivamente contando a história até chegar lá. Aí, como eles não tinham força de argumentar, pastor Washington foi a primeira vez, e de lá até hoje, todas as vezes que acabam as ideias, começam as pedradas. Nossa fé é uma fé constituída de verdades que precisam ser entendidas. Diz que subornaram pessoas, fizeram lá um arremedo de um tribunal, apedrejaram a Estevão até a morte. Mas o fato é que o conteúdo de vida que eles tinham determinou aquela postura. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa narrativa, para a gente entender. Veja bem, primeiro, a igreja não crescerá em nenhuma medida, quer numérica ou qualitativamente, quantitativa ou qualitativamente, se ela não contar com a poderosa mão do Senhor conduzindo-a. O que diz o versículo 21 que eu iniciei? Vamos voltar a ler lá, capítulo Atos 11. E a mão do Senhor era com eles. Agora eu percebo por essa narrativa de Lucas e outras cartas de Paulo, que o Senhor não está senão onde, Ele não põe a mão senão onde Ele é devidamente reconhecido, adorado, onde Ele não é Senhor. Onde, de repente a gente, por mais que estejamos nos reunindo em nome dEle, Ele não é prioridade lá. E a mão do Senhor era com eles, e vai continuar o versículo dizendo o seguinte: e um grande número de pessoas. Eu quero chamar a atenção mais uma vez para isso aqui. Eu falei na vez passada lá. Nós precisamos entender e aceitar, é um fato incontestável, que toda conversão necessariamente começa com uma decisão. Mas nem toda decisão vai convergir em conversão pela qualidade do conteúdo e da palavra que a gente prega. E nós não podemos confundir crescimento com inchaço. Tem comunidade se inchando, e aí não é saudável, é anomalia. Por que esse crescimento aqui era qualitativo, era quantitativo, mas também qualitativo? Porque diz que, olha aqui, o versículo vai dizer,
A mão do Senhor era com eles e um grande número de pessoas, aqui está o quantitativo, creu e se converteu ao Senhor. Meu irmão, nós precisamos voltar ao entendimento bíblico doutrinário, à luz do Evangelho, embasado nesse Evangelho, do que é de fato levar alguém ao nível de crer, de confessar, ao ponto de confessar ao Senhor e se converter a Ele. Creu e se converteu. E aí, ainda coloca aqui converteu a quem? Converteu ao Senhor. E eu costumo dizer então que, sem que a mão do Senhor esteja estendida sobre nós, sem que a graça de Deus seja liberada sobre a minha, sobre a sua vida, o crescimento numérico, ainda que porventura venha acontecer, não terá essa qualidade. Creu e se converteu ao Senhor. Mas há uma outra verdade aqui, que vai nos iluminar um pouco a nossa mente com relação a esse crescimento. A igreja nunca terá crescimento saudável, ou o crescimento da igreja não será saudável, se não houver conscientemente uma mentalidade de corpo, de unidade de corpo e de comando espiritual. Fui pensando hoje, pastor Sebastião Lima, qualquer pessoa hoje que acha, não, eu tenho um dom, tenho um brilho próprio, Deus fala aqui comigo assim verticalmente, tem uma revelação, Deus cochicha aqui comigo, Ele vai e abre uma portinha ali. Esse grupo aqui é anônimo. Se você ler os versículos antes, diz que eram alguns irmãos que serão dispersos por causa da morte de Estevão, passaram primeiro pela ilha de Chipre, falando do Evangelho tão somente aos judeus, mas alguns outros foram falando também aos gentios, e de repente chegaram em Antioquia, e a notícia daquela obra chegou lá. Lucas, o Espírito Santo de Deus não se preocupou em registrar o nome de quem começou a igreja em Jerusalém. Mas há um detalhe aqui, pastor Eliseu. Os apóstolos sobem de Jerusalém para Antioquia da Síria, para validar aquele serviço. E hoje nós estamos, eu estou dizendo isso porque tem a ver com a cultura de hoje. Tem muita gente desplugado, achando que ele é tão especial, que se ele se tornar um zorro de Jeová, cavaleiro solitário de Jesus, ele vai vencer sozinho. Não vence, que a igreja é corpo. Imagina, pastor Isaías, se os apóstolos tivessem chegado lá e tivessem encontrado lá o Amefistófilo, o Astrogildo, o Alexandre, sei lá quem. Disse assim, não, aqui não, a igreja é nossa, nós começamos, é ministério aqui do Amefistófilo, e outro ali é o ministério do Astrogildo. A gente vai ter que ter coragem de enfrentar isso. E eu já disse aqui nessa tribuna, várias vezes os irmãos já me ouviram, e vou insistir nisso por questão de convicção, ainda que seja uma convicção imbecil de minha parte. Essa multiplicidade de denominações e portinhas abertas aí, por alguns iluminados, para não dizer aloprados de Jesus, não está ajudando o bom nome da igreja. Imagina, gente, pelo amor de Deus, meus irmãos, se cada um de nós como obreiros, em nome de honesta e bem intencionado, fazer a obra de Deus, eu abri um ministério, você abriu o seu, outro abriu, meu Pai, o Espírito Santo, pastor, nem chegou a registrar o nome deles. O que é que diz o versículo aí? Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram para lá Barnabé. Qual é a segunda verdade que eu estou colocando aqui? A igreja nunca terá crescimento consistente se nós não restaurarmos
ensinamento bíblico, doutrinário do Novo Testamento, especialmente a partir da palavra do apóstolo São Paulo, que a igreja é corpo. Ela precisa de unidade. Eu acho isso fantástico, porque conquanto a igreja tenha surgido lá, ao ponto de uma notícia, sem correio, sem internet, sem Instagram, sem qualquer outra coisa, chegar a Jerusalém, cerca de uns 200 e poucos quilômetros de distância, os apóstolos chegam lá, na pessoa e através e na vida de Barnabé, e ele aceita. Mas terceiro, eu vou encerrar aqui. Quando eu volto a essa tribuna, eu vou sempre trabalhar nessa voga, de alguns textos nesse sentido aqui. Mas tem algo mais aqui que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. E ali chegando, escute bem, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus. E aqui já começou o processo de ensino. E exortava a todos a perseverarem no Senhor com a firmeza de coração. Qual a segunda verdade que qualifica esse crescimento aqui? Crescimento saudável e sustentável da igreja é crescimento constante, paulatino, duradouro, que procede, que nasce, que emana da exortação e do ensino constante, perene das Escrituras. Em outros momentos eu já falei diversas vezes com os amados aqui. Isso porque Deus entendeu, está nas Escrituras, aceitando ou não, que Deus determinou que o seu trabalho, a sua igreja, se fizesse povo dele na terra, e a preocupação desse povo, aliás, não a preocupação, a palavra, substantivo de tratamento, o adjetivo de tratamento que mais qualifica esse povo é aluno, é discípulo, é aprendiz. E não há essa fé apenas de impacto poderoso de um momento, que não tenha, que não prossiga com a mesma avidez, com o mesmo desejo de crescer na palavra, no dia seguinte, no day after. E aí, já há alguns anos, eu venho percebendo isso, e até adquirindo uma literatura evangélica, literatura cristã, que aborda essa questão. Mas às vezes nós não nos damos conta, na qualidade de igreja como coletivo, desses desvios, desses distúrbios. De que de uns anos para cá, escute bem, eu encerro aqui, nossa proposta de fé tornou-se muito existencialista. Vou explicar porque eu uso a palavra existencialista. Porque o que importa é o impacto da experiência, não o percurso da carreira. E aí, como Deus que abre mar vermelho, não faz milagre todo dia? Talvez seja por isso, vou só trazer a nossa memória, você vai concordar, e não tem problema se você discordar também não. Lá na década de 90 do milênio e século passado, quantas conversões fantásticas surgiram, no meio artístico, no meio futebolístico, no meio aqui acolá. Porque lá, pastor Isaías, começava essa voga sutil, nos tirando dessa voga, desse caminho aqui. Creu e se converteu ao Senhor, e Barnabé chegou lá, aquela comunidade respeitou a autoridade dos apóstolos. Barnabé, enviado do colégio apostólico, assumiu aquela igreja e passou a exortar os crentes a permanecerem. Então, o posterior, ou a posteriori, é muito maior na nossa fé, precisa ser muito mais valorizado do que a experiência de impacto. Fiquem em pé, todos vocês. E eu tomo como base, eu poderia colocar aqui, para ilustrar isso aqui, diversos fatos da Bíblia.
Mas vou citar dois, um do Antigo Testamento e um do Novo. Do Antigo Testamento, talvez não tenha existido, especialmente naquela economia chamada patriarcal, alguém que tivesse tido uma experiência tão impactante com Deus como Jacó. Nem Abraão tivera. Embora ele teve encontros com anjos do Senhor e até com uma teofania. Mas Gênesis 28 diz que Jacó partiu de Beerseba, ou Berseba, chegou a certo lugar, sem mochila, sem travesseiro, fugindo para não morrer. Curioso que deixou um irmão atrás odiando e na sua frente um sogro esperando para explorá-lo. Fugindo para não morrer e caiu na mão de um sogro que explorou ele 20 anos. O explorou 20 anos. E a Bíblia diz que Jacó teve uma visão de anjos. E está lá, uma escada posta na terra. Olha que possibilidade. Escada, meu juiz aqui fala de possibilidades, né? Veja que não era um guindaste, era escada, que já pressupõe a dinamicidade de crescimento. Porque escada se sobe degrau por degrau. E tem uma versão que diz assim: perto dele estava o Senhor. Que bom, né? Alguém que deixou uma tragédia em casa, um pai entristecido com o rosto virado para a parede, eu penso chorando por ter sido enganado pelo o próprio filho. Se é horrível enganar qualquer pessoa, pior ainda é enganar um velho cego e sobretudo o próprio pai. Mas perto dele estava o Senhor. Outra versão diz que lá no topo da escada estava o Senhor, como que dizendo: Jacó, eu estou aqui, se você quiser chegar, possibilidade existe, venha. Mas Jacó era crente assim, pastor Jonas. Ele só vivia das experiências. Toda experiência, por mais legítima que seja, verdadeiramente dada por Deus. Você pode receber um anjo em casa. E você dialogar com ele. Alguns dias depois, aquela experiência vira poeira do tempo e página virada da história da sua vida. Porque o importante na fé não é o impacto da experiência, é a continuidade da jornada. Quer ver no Novo Testamento? Você nunca vai encontrar, e se você, pode ser que eu não encontrei, você encontre, por favor me mostre. Você nunca vai encontrar no Novo Testamento alguma referência dizendo que aqueles crentes, quase 120 crentes de Jerusalém, voltaram ao cenáculo para um segundo Pentecoste. Até hoje ele não entendeu direito essa coisa. Porque se Pentecoste for genuíno na minha vida, ele é único. O cenáculo é página virada. Eu não preciso voltar mais para o cenáculo. Um cenáculo já me basta. Porque o Pentecoste no Atos dos Apóstolos foi maior pelos resultados produzidos a posteriori do que a experiência tida no momento. E é uma das razões que aquela igreja cresceu. E sabe onde eles focaram? Está aqui, eu vou encerrar. É muito claro isso aqui. Barnabé passou um tempo ensinando aquela gente, exortando a perseverarem no Senhor. E aí usa uma expressão de fortalecimento e com firmeza. Gente, eu vou usar uma expressão até quase gíria, que muito usada nesse nosso mundo hoje. Tem muita gente viajando na maionese aí, tem firmeza nenhuma. Talvez porque a experiência de conversão, ou que teve com Cristo, não surgiu do crer, e não chegou ao converter, e não continuou no crescer. Pai querido, quero rogar a Ti mais uma vez, que Teu Espírito Santo de bondade, Teu Espírito Santo, o nosso mestre por excelência, o ensinador da igreja, aquele que foi dado como o propedeuta, o pedagogo dos crentes, aquele que foi de fato enviado para ser o nosso guia, a fim de guiar-nos em toda a verdade, fazer-nos lembrar de tudo quanto a Tua palavra e Tu, ó Salvador, deixaste registrado nas Escrituras, ou
falaste e foi posteriormente registrado. Nos guiaria em toda a verdade, pois é na verdade que a sua igreja precisa crescer, se alicerçar, se fortalecer, permanecer. Neste ano, a sua igreja aqui em Goiás, aqui em Campinas, está determinada a repensar, a voltar a essas verdades tão claras e objetivas do Evangelho. Pai, eu preciso crescer como pessoa, eu preciso crescer como cristão, eu preciso, Pai, avançar um pouco mais na minha caminhada cristã, para que onde eu comprar, vender, brincar, onde eu morar, as pessoas possam saber, sem necessariamente eu ter que proclamar, publicar, publicizar, que ali está um filho de Deus. Não é o que fazemos que vai determinar a nossa filiação divina, é verdade. Mas o fato de sermos filhos de Deus, fatalmente determinará a qualidade da nossa vida, das nossas atitudes e do nosso comportamento. Essa nação precisa de filhos de Deus, salgando essa pátria. A tua igreja precisa de filhos de Deus, que permaneçam na verdade, com firmeza no solo da verdade. Pois o nosso tempo é tempo de incredulidade, de ceticismo, e mais agravantemente ainda, de falsas esperanças, ilusões religiosas, heresias travestidas de verdades. E não há algo pior para a sua igreja do que heresias dogmatizadas. Nós queremos a tua palavra, Espírito Santo de Deus. Nesses dias que a tua igreja está voltando ao crescimento, dá-nos outra vez o apetite dos bereanos, a fim de que sejamos nobres e consultemos outra vez, sempre e mais vezes a sua palavra. Dê-nos essa aptidão, nos encha de ti, Pai, à medida que nos enchamos da tua palavra, que nos apropriarmos das verdades do Evangelho, da sua graça. Nós não vamos permanecer patinando a vida toda, lutando com as mesmas picuinhas da vida, com as mesmas fraquezas, sem crescer. Nós vamos nos tornar adultos, maduros em Cristo Jesus. Nós vamos atingir a estatura de varão perfeito, a plenitude de Cristo Jesus, pela graça do Senhor, e o agir do seu Espírito Santo em nós, e o estudo e a meditação constante na tua palavra. Obrigado, nós te louvamos agradecidos. Amém.